E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui a nossa aula de hoje é sobre cartografia para o sexto ano dos anos finais aí. Vamos lá? Bom, cartografia. Por que esse mapa aí, o mapa que a gente remete aí aos navegadores, à época dos grandes descobrimentos? Porque o mapa foi muito utilizado nesse período, ainda é utilizado hoje, mas como é que nessa época aí, que não existiam as grandes tecnologias, como é que eles saíram da Europa e foram além mar, além do que o mar, além do que eles viam ali na praia? Utilizaram muito alguns instrumentos que existiam na época, o astrolábio, a bússola, utilizavam também a orientação pelo sol, pelas estrelas. Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Depois desse conteúdo aqui a gente já vai estar inserindo essa parte aí. Bom, os navegadores utilizavam nessa época também alguns mapas. Os mapas já existiam nesse período aqui, já existia algum tipo de mapa, que também foi melhorado com a ajuda dos navegadores. À medida que eles iam descobrindo novas terras, eles iam inserindo essas terras aí no próprio mapa. Bom, a ciência que estuda o mapa é denominada de cartografia. Cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Qual é o produto final? A ciência, que é a cartografia, ela produz algo. Este algo aí é um mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, da construção, da produção, da difusão. O que seria difusão? Eles estudam uma área, descobrem uma área, ou detalham esta área, hoje em dia já detalham esta área, e depois difunde, difusão, passa para frente essa informação. Utilização, você vai viajar, você vai sair de um local para outro, você utiliza o mapa. E estudo dos próprios mapas. Bom, o estudo dos mapas é por vezes traduzido como uma mistura única de ciência. Para se chegar em um mapa, como a gente tem aqui, o mapa do Canadá, você envolve algumas partes aí da ciência. Você envolve um pouco da arte, você envolve a própria ciência com estudo, você envolve a matemática, você envolve história e tecnologia. Onde tem matemática no mapa? As medidas de área. Eu quero saber, eu posso através de um mapa, com a legenda, uma informação que tem, com a escala, principalmente com a escala, eu consigo determinar mais ou menos o tamanho daquela área, ou quantas vezes aquele mapa foi diminuído do seu tamanho original. Consigo ter uma ideia, se eu sair de uma cidade A para uma cidade B, através da escala, eu consigo ter uma média de distância aí, em linha reta. Isso aí também a gente vai trabalhar um pouquinho melhor. Mas o mapa ele traz todas essas informações. História traz informação de história? Traz informação de história, porque para se formar um território, para se formar uma área e um país ou um estado, tem algum contexto histórico. Ele surgiu através de alguns acontecimentos. E isso está detalhado aí no próprio mapa. Bom, no modelo atual de civilização, nossa sociedade hoje, a cartografia desempenha importante papel na compreensão de fenômenos sociais e geográficos. Como assim fenômenos sociais? Um exemplo que a gente está passando hoje, que é essa questão aí da pandemia no planeta. Existem vários mapas na televisão, na internet, que você pode estar estudando a respeito da disseminação ou da diminuição dos casos. Aqui é um exemplo simples aqui, esse mapa. Esse mapa está sendo muito comum ultimamente. A gente observa os pontos vermelhos aí, seriam os pontos onde tem mais casos da doença. Seria um mapa mostrando como é que está a sociedade naquele momento ali. Ou outros tipos de fenômenos que acontecem dentro da sociedade. Bom, está envolvida no uso da terra. Utiliza-se mapas também para detalhar uma área agrícola ou uma floresta para demonstrar como é que ela está. Utiliza-se mapa também na previsão do tempo. A gente sempre vê na televisão como é que a moça do tempo mostra lá. Tem um mapa que vai mostrando aquela imagem de algumas nuvens ou de algumas nebulosidades que tem naquele período. Utiliza-se um mapa para mostrar qual é a região que vai ter uma mudança do tempo atmosférico mais brusca ou não. E também na construção de estradas. Quero construir uma rodovia, eu preciso detalhar. E é detalhada onde? Através de mapas. Então o mapa tem uma grande serventia e continua sendo muito utilizado ainda hoje. E o mapa mais antigo? Se falar de mapa,
Quando é que começou a ser utilizado o mapa? O mapa se tem ideia aí de que desde o homem pré-histórico ele já utilizava o mapa. Não é esse mapa tão detalhado como a gente conhece hoje, mas era aquelas escrituras das paredes, das pedras, onde ele mostrava algum tipo de estrada, ou uma montanha, ou um rio, já estava detalhando aquele local ali. O mais antigo encontrado até hoje é o mapa de Gassur, que ele foi feito na Babilônia, há mais ou menos aí aproximadamente 2.400 a 2.200 antes de Cristo. Então esse mapa ele tem mais de 4.000 anos aí. O mesmo contém a representação de quê? Duas cadeias de montanhas. Se você observar melhor, pode até procurar na internet aí sobre esse mapa. Tem alguns sites até explicando ele bem melhor, bem mais detalhadamente. Quem quiser saber um pouco mais sobre este mapa, é só colocar lá mapa de Gassur detalhes. Aí você vai ter vários sites informando, detalhando cada imagem dela. Mas o que ele mostra? Ele mostra que ao centro um rio, como se fosse um rio, e aqui dos lados algumas montanhas. É provavelmente o que aquela pessoa que fez esse mapa aí visualizava naquele momento. Então ele estava descrevendo a sua realidade na época. Então os mapas geralmente é para detalhar esse tipo de coisa. Os homens da caverna na época desenhavam mais alguns animais, ou o próprio homem plantando, colhendo, ou caçando, como no caso, que era o cotidiano deles. Já serve como também um instrumento histórico aí, um comprovante aí da história. Algo importante, os mapas e cartogramas não objetivam representar todas as informações presentes na superfície. Como assim? Em um mapa vai estar tudo informado sobre os rios, sobre o relevo, sobre a quantidade de pessoas? Não. Cada mapa tem um objetivo. Eu quero detalhar os rios de um lugar, os rios de um país. Eu vou fazer um mapa hidrográfico. Eu quero saber sobre a questão de desemprego. Eu vou fazer um mapa com atividades econômicas ou um mapa social. Mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar. O mapa, ele tem... Por isso que existem diversas formas de mapa. Porque ele vai colocar ali o que o autor deseja expressar. Ele fez uma pesquisa e quer mostrar o resultado dessas pesquisas através do mapa. Bom, quais são os tipos de mapas então? Se falando que cada mapa tem uma informação, existem tipos de mapas. A gente tem os mapas físicos e também temos o mapa humano, ou também chamado mapas humanos. Bom, voltando aqui. Mapas físicos. A gente tem aquele que vai detalhar o local. Uma cidade, um país, um continente. Ele vai detalhar como é que é o relevo, como é que é a vegetação. Primeiro que a gente tem o mapa geomorfológico, representa as características do relevo de uma região, como no caso aqui do Brasil. Neste mapa a gente está vendo a questão da depressão, do planalto, de planícies. Ele demonstra bem detalhadamente onde existem essas peculiaridades aí do relevo nacional. Um mapa geomorfológico. Este outro mapa é um mapa muito mais comum, um mapa que a gente sempre observa aí nas aulas do sexto ano em geografia, que é um mapa climático. Neste mapa a gente vê o que? Os tipos de clima que atuam sobre uma região. Climas quentes, climas frios, climas temperados. E outra coisa, observa que a cor, ela também já é um indicativo aí, já é uma informação a mais. Cores mais quentes, intencionalmente para os locais mais quentes. As cores mais frias, o azul, o verde, seria aquelas áreas onde a temperatura ela também é um pouco mais fria ou amena. Este aqui é um mapa de clima. Próximo mapa, quero falar sobre os rios, sobre a quantidade de água de uma região, ou água pode ser também subterrânea. Quero detalhar. A gente vai colocar então um mapa hidrográfico. Hidra, água. O mapa hidrográfico mostra os rios e bacias que cortam uma região. O mapa brasileiro aí das bacias hidrográficas. Lembrando que o Brasil é um país que tem uma das maiores redes hidrográficas do planeta. Próximo mapa é o mapa biogeográfico, ou também chamado mapa aí também de vegetação. Está detalhando as áreas, os tipos de vegetações que ocorrem aí em um determinado local. Como neste caso aí, o nosso país, o Brasil. A gente vai ter as formações herbáceas, caatinga, está sendo demonstrado aqui. A mesma cor que está aqui, o cinza, ele vai estar aqui no mapa, demonstrando que esta região é onde ocorre a caatinga. Cerrado, esta região verde. A mesma cor que está na legenda vai ser a mesma cor que vai estar aqui
no mapa para você fazer a leitura, certo? De azul aqui, floresta pluvial, tropical atlântica, toda essa região aqui, ó, o litoral, floresta pluvial, ok? A legenda ela vai estar sempre de acordo com o desenho ou a cor que vai estar lá no mapa. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre legenda mais para frente. Mapas humanos. Mapa político aponta a divisão do território em países, estados, regiões, municípios. É aquele mapa que mostra a coordenação, como é que ele está dividido politicamente. Nosso país está dividido, segundo a divisão do IBGE, em 5 regiões. Região Norte, lá no mapa, região verde ali. Região Nordeste, região de laranja. Região Centro-Oeste, região Sudeste de vermelho e região Sul, que é a parte azul ali do mapa. Mapa humano, que tipo de mapa é esse aí? É o mapa político. Tem mapa político do planeta? Tem mapa político do planeta. Tem o mapa político da Alemanha? Tem o mapa político da Alemanha. Existem mapas políticos de cada região aí. Mapa político da Bahia? Também tem. No que diz respeito aos mapas econômicos, os mapas econômicos eles vão detalhar alguma atividade relacionada à própria economia. Uma produção de determinado produto, produção de petróleo, extração de minério, produção agrícola, onde ela está mais concentrada. É aquele mapa onde a gente vai observar atividades ligadas à economia. Olha aqui um mapa sobre atividade econômica. Neste mapa aqui está detalhando algumas áreas onde tem determinado tipo de produção. Você tem aqui na setinha aqui, essas áreas de setinha, está demonstrando o quê? Expansão das fronteiras agrícolas. Está demonstrando que essas áreas aqui, as fronteiras agrícolas, elas aumentaram, algumas regiões de fazenda. A gente tem aqui de verde, essas áreas verdes aqui que ocupam grande espaço. O que elas estão demonstrando? Áreas com técnicas agropecuárias tradicionais, com algumas grandes cidades e indústrias. Onde tem as maiores indústrias no Brasil? Está nessa parte laranja aqui, ó, que seria as áreas de industrialização e urbanização mais desenvolvidas. Então eu consigo, dentro de um mapa econômico, saber qual é a área que tem a maior atividade econômica e como é que está sendo desenvolvida. Mapas demográficos. Mapas demográficos é aquele mapa que vai demonstrar características da população. Onde ela se concentra, qual a quantidade de pessoas que tem, divisão de grupos étnicos. O que seriam grupos étnicos? Aqueles grupos que formaram ali a população. Pode ser um grupo étnico indígena, um grupo étnico africano que veio para contribuir. Mostra onde estão localizados aí ou se estão em maior número aí espalhado pela região. São aqueles utilizados para representar temas referentes às populações, como número de habitantes, concentração de moradias, onde tem maior quantidade de casas, divisão de agrupamentos étnicos e densidade demográfica, que é a própria quantidade aí de pessoas. Olha só o mapa aí, distribuição da população absoluta no Brasil, no ano de 2010. Esse mapa é um mapa do ano de 2010. Você pode observar que onde estão os pontos mais vermelhos é onde existe aí a maior concentração de pessoas. Então esse mapa ficou claro aqui que a maior parte da população das pessoas, a maior parte da população do Brasil, no ano de 2010, encontrava-se mais no litoral e em maior número na região sudeste e na região nordeste. Aí vai sair outra pesquisa em 2020, vai demonstrar também aí como é que está essa questão da população. Ela se espalhou, ela se manteve ou aumentou? Saiu outro mapa demonstrando como é que está a questão da distribuição da população. Provavelmente vai estar desta maneira aí, com algumas ressalvas. Mapas históricos, como o próprio nome diz, são mapas antigos, mapas que tiveram sua contribuição em determinado período. Existem hoje, esses são mapas mais conhecidos como os documentos. Eles mostram como é que era detalhado alguma região há tempos atrás. A maioria deles foi elaborada quando não existiam as tecnologias que temos hoje em dia. Por isso, alguns são muito imprecisos. Mesmo assim, foram muito importantes, como eu havia falado, eles teve sua contribuição no período. São muito utilizados atualmente para descobrir como as pessoas em outros tempos concebiam o seu espaço. Nesses mapas antigos eles eram demonstrados o que o homem conhecia naquele período. A gente tem um exemplo de um mapa antigo aqui. Você pode observar aqui que a região da América
ele não está todo detalhado, porque o homem não conhecia ela completamente. À medida que foi conhecendo, foi atribuindo as regiões e melhorando a qualidade do mapa também. Outro mapa, que é o mapa rodoviário, como o próprio nome diz, ele faz relação com as rodovias. É um mapa que serve de orientação aí. Tem um exemplo aí do mapa rodoviário da Bahia. Você conhece as BRs aí, as estradas mais importantes de uma região. Neste caso, o nosso território aí é o território baiano. Você tem dentro dele, mostra algumas cidades, rodovias, ferrovia, rio, onde tem alguns aeroportos, onde tem portos. Você tem todo detalhadozinho onde tem essas áreas aí de ferrovia. Você quiser pegar um trem ou fazer alguma atividade relacionada às ferrovias, mostra alguns caminhos, serve de orientação. Se você quiser viajar, não tem grande conhecimento da área, você utiliza um mapa rodoviário para fazer sua viagem aí. Hoje utiliza-se muito o GPS, mas na falta de um GPS, um mapa rodoviário ele é muito bom também. A gente tem aqui dois sites, dois programinhas no YouTube que vocês podem estar acessando, que vai contribuir pelo que eu falei até agora. Vai ajudar muito aí nessa questão da aula aí. Bom, para concluir, a gente está terminando aí. Só falar um pouco da questão aí dos aparelhos. Quais foram os aparelhos que os homens mais utilizaram? Bússola, astrolábio, hoje o GPS. Então o homem, ao longo dos tempos, ao longo de vários séculos, aí, ele utilizou várias formas para se orientar. Os seres humanos pré-históricos, por exemplo, desenvolveram métodos de marcação de superfícies e paredes. Aquilo que eu havia falado no início aí da aula. Para identificar o que faziam, onde estavam. No caminho dessas descobertas, alguns aparelhos foram utilizados. Dentre eles aí, os mais conhecidos. Rosa dos ventos, bússola e mais recentemente o GPS. O que é a rosa dos ventos? Este aparelhozinho, essa figura aqui, que em todos os mapas tem. Você pode observar que a maioria dos mapas tem no cantinho a rosa dos ventos. Ela detalha os pontos cardeais. Neste caso aqui, os pontos cardeais. Existem outros que têm os pontos cardeais colaterais e existem umas mais completas, que você vai encontrar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. No primeiro momento, a gente está vendo agora quais são os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. São os pontos que servem aí de orientação. São conhecidos como os pontos cardeais. A combinação entre os pontos cardeais dá origem aos pontos colaterais. Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Você tem aqui, ó, norte e leste. Entre o norte e o leste você vai ter a região nordeste. Como está escrito lá, combinação entre eles. Você está aqui na região sul, você quer ir para a região leste, mas entre sul e leste você tem outra região. Qual é? Região sudeste. Entre o sul e o oeste você tem outra área aqui. Você vai ter a região sudoeste. E a região oeste a norte você vai ter mais uma, que é a região noroeste. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quais são os pontos colaterais? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Bússola, este aparelhozinho aí que foi muito importante, ainda é muito importante. Está caindo o seu uso, mas ele teve uma importância aí absurda. Bússola é um dos aparelhos mais antigos, os instrumentos mais antigos feito pelo homem. Foi inventado na China. Serve de que forma? De que maneira se utiliza a bússola? A bússola tem uma ponta imantada, uma pontinha que está sempre como uma espécie de imã e aponta sempre para o norte. Bom, como eu mostrei ali, se você sabe onde é o norte, teoricamente você vai se orientar melhor, você vai saber onde é o sul, porque o sul é do lado oposto, ok? Aí você já vai saber os pontos cardeais. Se eu sei onde é o norte, eu consigo ir para o sul, para o leste e para o oeste. Como é que a bússola funciona? Ela funciona a partir da atração de seu ímã com o sul magnético do planeta, que corresponde ao norte geográfico. Lá em cima do planeta tem uma região onde tem uma grande quantidade aí de minério que acaba traindo, minério de ferro, acaba atraindo a ponta do ímã. Tem algumas ressalvas para ser feita aí, que também a gente vai trabalhar um pouquinho melhor, cada coisa no seu tempo. Sobre a questão aí
do polo magnético não ser exatamente o polo geográfico. Mas, de todo caso, a bússola ela aponta para o norte. Se ela aponta para o norte, eu consigo saber onde são as outras regiões. Por isso que ela teve e tem uma grande importância aí. Dessa forma, ela estará sempre apontando em direção à região norte do globo, auxiliando navegantes e outros tipos de aventureiros a não se perderem. GPS. GPS é bem mais moderno, aí é do tempo de vocês, do nosso tempo aí. Mais de vocês do que é do nosso tempo, bora dizer assim. O GPS, abreviação para a expressão Global Position System, que significa Sistema de Posicionamento Global. É um aparelho pequeno que, graças ao apoio de mais de 20 satélites e das coordenadas geográficas, é capaz de indicar e localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Trata-se, portanto, do mais moderno dos aparelhos de localização inventados pelo homem. GPS é de fácil uso e de fácil disponibilidade também. A gente encontra ele no próprio celular. Você baixa, já tem celular que vem pronto. E outros você acaba baixando ali, você consegue utilizar, se localizar, sair de um local para outro, tem as ruas detalhadas, tem com imagem, tudo isso através dos satélites aí. Esse importante instrumento foi inventado na década de 1960, durante a Guerra do Vietnã, e desde então vem se aperfeiçoando. O período de guerra, que não é bom para ninguém, mas tem algum lado que a gente possa assim dizer, vamos dizer assim, de positivo, porque durante alguns conflitos a tecnologia ela avança muito, ela precisa avançar para a questão aí de defesa. O GPS é um exemplo disso. Outra muito utilizada são as fotografias aéreas. São usadas para coletar informações de uma determinada área que necessita ser estudada ou mapeada. Retira-se essa foto através de aviões e depois faz um estudo desta área aí. Satélites, quais são satélites? Esses aparelhos que estão aí na órbita da Terra. Ele retira algumas fotografias ou filma alguma área e acaba enviando essas mensagens aí através de sensores que captam a luz, calor e distância e enviam aí para os nossos aparelhos. Importantíssimo também hoje. Nosso sinal de internet, sinal de vários aparelhos eletrônicos via satélite. Sem o satélite não teríamos aí a internet, que agora vocês estão vendo essa aula aí muito pela questão da internet, pelo uso aí dos satélites. Outro videozinho mostrando um pouco disso daí para concluir a nossa aula aí. Beleza? Espero que tenha sido claro e que vocês tenham um bom estudo aí. Qualquer dúvida, só perguntar.